Já está lá. Já estamos... Estamos online. Estamos ao vivo. Agora sim. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham semanalmente. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um debate ao vivo do Instituto Brasil-Palestina, IBRASPAL. Enquanto iniciamos a nossa transmissão ao vivo, eu quero pedir que vocês compartilhem essa transmissão para dar um maior alcance aos temas que vamos tratar nessa tarde e noite de hoje com a nossa convidada. Para quem ainda não conhece o IBRASPAL, nós somos uma instituição que trabalha para fortalecer as relações entre o povo brasileiro e o povo palestino, para a troca de culturas, experiências em todos os níveis, e para trabalhar e estimular a criação de grupos de amizade para a causa palestina nos partidos políticos, nas organizações da sociedade civil, nos sindicatos, centrais sindicais, etc., né? Fornecendo informações, pesquisas e notícias com fontes fidedignas palestinas para que esses movimentos, os parlamentares e as organizações possam entender e apoiar a causa palestina. Bom, hoje nós vamos debater sobre feminismo decolonial e resistência palestina. E, para tanto, hoje nós temos aqui como uma convidada especial a jornalista palestino-brasileira Soraya Mislé. Soraya é mestre e doutoranda em estudos árabes pela USP e é autora do livro Al-Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina, pela editora Suderman, que foi publicado com o apoio do IBRASPAL também, né? E Soraya é também coordenadora da Frente em Defesa do Povo Palestino. Boa tarde, Soraya, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o convite do IBRASPAL para essa live nessa tarde e noite de hoje. É uma satisfação ter você conosco para debater temas importantíssimos sobre a questão palestina hoje. Boa tarde, Tenório. Boa tarde, Franci Rose. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha. Quero agradecer muito o convite do Instituto Brasil-Palestina. Maravilha. E comigo na bancada a professora Franci Rose Campos Barbosa, que é diretora do IBRASPAL, secretária-geral do IBRASPAL, né? Ela é pós-doutora e livre-docente na USP, né? E é uma pessoa que semanalmente também acompanha as nossas lives, fornecendo mais informações e ajudando na dinâmica desse debate. Boa tarde, Franci Rose, seja bem-vinda. Eu ia falar boa noite, já estou na noite. Boa tarde, Marcos Tenório. Boa tarde, Soraya. Seja super bem-vinda. Acho que é para emplacar já, né? Já estou esquentando aqui. Você vai falar uma coisa daquelas que se pede. Para nós aqui do IBRASPAL é uma honra receber a Soraya. Para mim, então, mais ainda, né? Porque a gente se conheceu na luta, na rua, né? Fazendo as nossas campanhas pró-Palestina, lutando com o povo na rua. E esse tema, acho que é um dos temas que eu mais estava esperando, né? Há muito tempo que eu espero poder falar de mulher específica. A gente já falou de mulher aqui com a deputada do Hamas, a gente já tem falado em algumas lives, mas falar desse feminismo decolonial, dessa resistência, falar de alguém aqui que fale o português, que está nessa vida, que é mulher. Então, eu vou começar meio que provocando a Soraya, porque a gente vai chegar em vários pontos aqui na live de hoje. Mas a minha primeira provocação, que eu acho que é uma provocação de quem recebe bordoada por ser mulher, né? É como ser militante, mulher, né? No meio de tantos homens e como a gente faz essa resistência. Porque a Palestina, e aí eu vou fazer um viés da luta, né? Porque a gente sempre vai considerar que, por exemplo, mulheres, aquele velho discurso de que mulheres muçulmanas não vão à luta e que mulheres também não vão à luta. E quando as mulheres estão na luta, como é o nosso caso, a gente tem que encarar esse machismo estrutural, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua entrada no movimento, se essa sua constituição enquanto mulher, militante, feminista, quando é que isso surgiu na sua vida, que eu acho que isso, para nós, eu vejo para as meninas, né, que estão iniciando na militância,
muito importante os exemplos que a gente pode dar de luta, sabe? Outro dia uma garota me escreveu, falou, eu vou participar de uma roda sobre feminismo e eu vou falar disso, tá tudo certo, professora, porque assim, essas meninas precisam se empoderar e precisam ocupar os seus lugares de luta, né? Então, eu gostaria que o Ibraspal tivesse mais mulheres, que os partidos políticos tivessem mais mulheres, que a sociedade tivesse mais mulheres em lugares de poder. E eu queria que você começasse dando esse pontapé inicial, Soraya. Bom, obrigada pela pergunta. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, realmente, de estar aqui na live do Instituto Brasil-Palestina. A gente praticamente começou junto, né? E participei do lançamento do Instituto, o Instituto apoiou meu livro, então é muito importante para mim participar dessa atividade hoje, ainda mais com um tema como esse. Eu costumo dizer que esse começo da militância tem a ver com as origens e as raízes, essa construção de uma identidade e essa manutenção e entendimento e consciência de que é uma identidade de resistência onde quer que você nasça. Eu sou filha de um palestino sobrevivente da Nakba, a catástrofe com a criação do Estado de Israel mediante limpeza étnica planejada, em 15 de maio de 1948, e a minha infância toda eu escutei as histórias do meu pai sobre a Palestina. E ele contava do lugar onde ele nasceu, da aldeia onde ele nasceu. Meu pai foi um dos 800 mil palestinos expulsos durante a Nakba, junto com meus avós, meus tios. A aldeia dele foi uma das cerca de 500 destruídas. E ele contava com o lirismo que é próprio dos refugiados palestinos, de um lugar maravilhoso em que eles viviam do que cultivavam na terra e foram arrancados. Mas também contava sobre o que foi a barbárie da limpeza étnica. Então, este sentimento eu sempre tive desde menina, né? Sobre a injustiça enorme que foi feita na Palestina, com a colonização sionista. Quando eu comecei a acompanhar de fato, eu já estava com 18, 20 e poucos anos, né? Então demonstrava alguma indignação e tal, mas eu me lembro que eu comecei a participar de um grupo de jornalistas, né, que é a Ciranda Internacional da Comunicação Independente, que se formou a partir do Fórum Social Mundial, em 2001, e ali eu comecei a escrever alguma coisa sobre Palestina, mas ainda não conhecia, né, do ponto de vista histórico, conhecia as histórias, né, a memória. E a partir daí eu fui me envolvendo cada vez mais, depois entrei no Instituto da Cultura Árabe, né, em 2005, fui no ato de lançamento do Instituto, fui me aproximando. Em 2006, participei dos primeiros comitês de solidariedade. E, de fato, a gente vê que há poucas mulheres, e muito poucas na liderança, mulheres árabes, mulheres palestinas brasileiras, né, aqui no Brasil, na liderança desses movimentos, desses comitês, dessas organizações. Eu acho que o machismo é estrutural, e você vai ocupando esse espaço. E hoje eu sou uma pessoa muito respeitada. Homens, mulheres, todos me respeitam. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Não me lembro de algum caso direto de machismo em relação a mim. Mas é óbvio que o machismo está ali, como está em toda a sociedade brasileira e no mundo, né? E a gente também enfrenta, eu acho que para além dessa situação, o orientalismo, né? O termo que Eduardo Said, o intelectual palestino, não concebeu, esse termo já existia uma discussão antiga sobre isso, mas ele traz uma inovação no ponto de vista dos estudos culturais, né? Ao apontar que o orientalismo, essa ideia de um ocidente civilizado, com valores racional, com valores reais, pacífico, que se contrapõe a um Oriente uniforme, de bárbaros, não civilizados, afeitos à violência por natureza. Isso se dá a partir de meados do século XVIII,
justamente no período de expansão colonial europeia, e é claro que permeia até hoje toda a ideologia, que é a ideologia da classe dominante, em relação ao que são os árabes e os muçulmanos. E é importante dizer árabes e muçulmanos, porque nem todo árabe é muçulmano, né? E também eu sou de origem muçulmana, e ser muçulmano, o que hoje existe uma obsessão, o que se construiu foi uma obsessão com o véu, né? E, na verdade, a gente vê que ser muçulmano não significa ser oprimido ou ser uma mulher oprimida. Não é isso, né? O véu não é o central na questão da opressão. As mulheres, o direito ao uso do véu é reivindicado em vários lugares, né? O problema é a imposição, na minha opinião, que é uma interpretação equivocada do Islã, do que está no Alcorão. Mas isso as mulheres também estão lutando contra. E o que eu acho que o problema que a gente enfrenta é também esse estereótipo quando a gente entra no movimento. Eu me lembro de manifestações em que chegavam para mim e perguntavam, mas que novidade é essa de ter mulheres nas manifestações? Isso não é nenhuma novidade. O protagonismo das mulheres palestinas é histórico, em todas as partes do mundo. Ou então, quando a gente via uma manifestação grande, sempre a mídia convencional, ela publicava uma foto de uma mulher coberta, que era uma forma de uniformizar e de apontar na visão, nesta visão ocidental, é uma forma de apontar, eles são diferentes de nós, olha como elas são oprimidas, submissas, justamente dialogando com essa obsessão e esse discurso ideológico em relação ao véu. Então, isso eu vi muito e tive muito que rebater e continuo a ter que rebater, né? Eu acho que é uma construção e a gente tem que continuar a lutar contra isso, contra essa forma de nos colocarem de uma forma homogênea, né? Num discurso de que nós precisamos ser salvas da nossa própria sociedade, e que é um mesmo discurso do colonizador. Nós não temos condições de nos governar, né? Então, é o mesmo discurso. E, infelizmente, dentro do próprio feminismo existe essa representação. E nós temos que combater isso. E aí eu já estou entrando no tema do feminismo decolonial. Mas eu estou colocando os desafios que a gente encontra quando está militando, quando está no movimento, que é desconstruir essas imagens. Eu acho que esse desafio ele é intragrupo e extragrupo. Então, a gente tem duplo desafio, porque é um duplo desafio de encarar os companheiros de luta, né? E um duplo desafio das pessoas de fora, né? Dos homens de fora. E aí eu estava retomando um artigo seu, que acho que você escreveu no ano passado, relatando o caso daquela moça, que eu queria que você tocasse, algumas meninas me pediram, não, pede para a Soraya tocar nisso, daquela moça palestina que foi morta pela família, né? E aquela discussão sobre crimes de honra, e aí, a partir daí, se fez um movimento feminista, né? Está lá dentro da Palestina. E como é que você vê hoje a situação de mulheres palestinas? Porque eu acho que a gente também está nesse movimento, né? Eu vejo isso, né? Eu consigo ver o machismo em todos os contextos, e o contexto islâmico, o contexto palestino, não é nenhum contexto protegido disso, né? Então, como é que você olha para isso, né? Bom, teu som está desligado, Soraya. Oi, desculpem. De fato, né, o machismo, ele não ele é internacional, né? E é um instrumento para a divisão, né, dos oprimidos, para excluir uma parcela significativa das lutas contra o capitalismo, contra o imperialismo. Ele tem ele tem gênero e classe, raça, né? A gente tem que falar nesses segmentos. Não dá para ser livre,
né? Se você não lutar também contra a colonização. E as mulheres palestinas têm dito isso, né? A libertação da Palestina é também a libertação das mulheres, não dá para separar, né? Então, de fato, existe opressão machista na Palestina, como existe no Brasil, como existe em todo o mundo. Tem não é uma questão geográfica, cultural, né, ou biológica, né, de uma natureza de todo um povo, né, são justamente esses estereótipos. Não é isso. Tem a ver com uma estrutura, né, de exploração e que a opressão é parte desse sistema. Bem, e esse caso da Isra Graeb, que foi em agosto, né, de 2019, agosto de 2019, levantou essa questão para o mundo. Eu acho que, em parte, não porque eles estavam preocupados com o que aconteceu com a Isra. Eu não estou dizendo dos ativistas, eu estou falando da mídia convencional e tal, mas porque eles tentavam trazer essa questão dos estereótipos. Então, é muito importante nós denunciarmos isso, né? Nós não silenciarmos. Existe, de fato, um problema que, como a opressão é muito grande, a opressão colonial, muitas vezes tem-se um sentimento de que é preciso silenciar isso, porque atrapalha a luta. Eu não acho. Eu acho que isso ajuda a nossa luta. Nós trazermos essa questão de que nós lutamos contra toda forma de opressão ajuda a nossa luta, né? E, de fato, os palestinos têm um histórico de lutar contra toda forma de opressão. A causa palestina é símbolo das lutas justas contra a opressão e exploração em todo o mundo. Bem, o caso da Isra, então, levantou essa bandeira e as mulheres palestinas deram um exemplo imediato. Milhares saíram às ruas em todas as cidades palestinas, levantando a exigência, denunciando, né, com aquele lema, todos nós somos Isra, denunciando os casos. Em 2019, foram 34 mulheres vítimas de feminicídio na Palestina, e denunciando que existia um conjunto de leis na Palestina que eu acho que reflete bem o sistema colonial, a colonização e a ocupação na Palestina, que é um sistema que ele é um mix do mandato britânico, da Jordânia, do período que ficou com controle da Cisjordânia até 67, quando Israel ocupou militarmente Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental, né? E também de Israel. Então, esse é o sistema jurídico complexo que está colocado. Além disso, isso está no Código, tinha 2 artigos no Código Penal palestino, e essas mulheres saíram exigindo, né, e denunciando também uma outra parte desse sistema de colonização, que é a Autoridade Palestina, que foi fundada em 93, a partir dos desastrosos acordos de Oslo, e hoje é o capataz, o gerente da ocupação, né? Inclusive para reprimir qualquer forma de resistência, e, lamentavelmente, voltou a anunciar cooperação de segurança com Israel. Então, naquele período, como isso extrapolou, né, a Palestina, e o movimento de mulheres arrancou uma vitória, que foi retirarem esses 2 artigos que amenizavam, dentro do Código Penal palestino, esses feminicídios, falavam em crime de honra, e elas denunciavam que não existe isso, crime de honra é uma desonra, é um feminicídio, né? Mas elas dizem que os avanços ainda foram mínimos, e eu li isso recentemente, porque é preciso mudar todo esse sistema jurídico, que é esse mix. Então, também nisso, a luta deve ser anticolonial, uma luta contra a colonização e a opressão machista. Você vê que também nisso se cruzam as 2 questões. Eu estava olhando agora os dados, e neste ano, desde o começo do ano, 17 mulheres foram assassinadas pela ocupação israelense. 17 mulheres assassinadas por Israel, inclusive 7 crianças. E 11 mulheres foram vítimas de feminicídio nos primeiros meses do ano. Como aconteceu em todo o mundo, com a pandemia, isso se agravou na Palestina também. Na Palestina como um todo se agravou. E eu estava vendo os dados, né, que eu estava falando desses números,
12 mulheres foram mortas em Gaza por Israel durante as ações na Grande Marcha do Retorno 2018-2019. Foram 2.440 feridas, né? E elas levantavam a bandeira de que a resistência é feminina, é feminista, né? E o cerco também, o cerco desumano que Gaza está submetido há 13 anos, há mais de 13 anos, submetido há mais de 13 anos, além de todas as violações, e a gente sabe que nessas situações as mulheres são as que mais sofrem. As mulheres não conseguem sequer fazer o seu pré-natal, muitas vezes. Porque o direito de ir e vir depende da permissão do ocupante, de Israel. Então, uma situação dramática numa crise humanitária severa. E isso também agrava e exacerba a violência de gênero em Gaza. Então, a gente vê que, de novo, a nossa luta deve ser combinada. A luta, a bandeira, né, pela libertação das mulheres, não pode ser separada da bandeira pela libertação da Palestina. A gente vê que, em 2014, durante os ataques a Gaza, foram 489 mulheres mortas. Dos 2.200 que morreram, foram 530 crianças e 489 mulheres. Foram 302 feridas. 34.697 mulheres perderam as suas casas. Mais de 63% das mulheres em Gaza estão desempregadas. E a gente vai ver que houve uma pesquisa recente que mais ou menos 28% das mulheres palestinas, isso eu estou falando só da área de 67, porque é difícil, diante da fragmentação da sociedade, a gente ter um panorama completo, e é preciso levantar esses dados. E eu espero conseguir, ao longo do tempo, levantar esses dados. Mais ou menos 28% das mulheres relatam algum tipo de violência machista, e mais da metade disso, violência psicológica. Então, eu acho que a gente tem que levantar, mais do que nunca, essa bandeira de que esse feminismo que enxerga somente a opressão de gênero como algo isolado das outras lutas e das outras questões. O feminismo liberal, né, e tem uma autora que fala em feminismo como vertente, o feminismo civilizatório, né, esse feminismo não nos serve. Esse feminismo, que o pessoal fala de feminismo branco, não nos serve, porque ele, na verdade, contribui para a colonização. Por isso que as palestinas, as feministas árabes, chamam de feminismo colonial. E a gente levanta essa bandeira do feminismo decolonial, que sim, vai denunciar a violência doméstica, o feminicídio, e levantar essa bandeira, somos todas Israel, mas também vai levantar a bandeira de que isso é inseparável da luta contra a colonização. Isso me fez lembrar, não sei se você acompanhou, no Marrocos, por exemplo, a jurisprudência deles, né, do governo, teve que mudar por conta do movimento feminista, o movimento das mulheres do Marrocos, fez uma pressão e o direito de família foi alterado. Né? Então, o próprio direito de família foi alterado por conta das mulheres que saíram em manifestações, e hoje o direito do Marrocos, dos países muçulmanos, é o mais avançado nessas condições para a mulher, né? Então, eu acho que a Palestina, com esse mix que você trouxe para nós aqui, é importante que as mulheres também... A gente tem que brigar com o colonizador, aquele que coloniza as terras, é aquele que coloniza os corpos, né? Então, são dois tipos de colonização. E aí são as repressões, né? São as opressões, repressões que essa mulher está vivendo dentro desse contexto. Então, são vários tipos de violentações, né? Então, acho que é importante a gente sempre trazer isso, que a gente não está escondendo. Muitas vezes, as pessoas falam, você agora está de lenço, você esconde o que o muçulmano... eu não escondo o que o muçulmano faz ou deixa de fazer, porque eu não misturo o que é a religião e o que são as pessoas. Eu não misturo o que é a luta, o que é a nossa militância por direito de uma terra, e o que é o cotidiano dessas mulheres. Nós estamos falando de mulheres, como a deputada Naim trouxe para nós, tem mais mulheres palestinas na universidade que homens. Né? A gente tem mulheres na engenharia, e aí assim, a mulher está presente em toda a luta palestina. Né? É ela que contribui muitas vezes financeiramente, ela que prepara os filhos, ela que muitas vezes está na linha de frente. Então, acho que as pessoas precisam saber que as mulheres, eu lembro até há alguns anos atrás, no início da Primavera Árabe,
em 2011, alguém me fala, professora, se ela pode escrever um texto sobre as mulheres, porque é uma novidade, né? As mulheres assim se manifestando. Eu falei assim, não é uma novidade. Não, é assim, é um equívoco achar que é uma novidade. O feminismo no século XVIII já existia no Egito, né? A gente tem movimentos feministas na Síria, já na década de 10, no século XX. A gente tem o movimento constituído em vários países do Oriente Médio, né? Então, a gente tem essa... Algumas pessoas olham como se fossem todas essas mulheres muito pacíficas. E aí, eu acho que você pode fazer um traçado um pouco desse movimento, né? Desde da Fátima, como que ela chama? Cachaui, esqueci o nome dela, o sobrenome. Cachacaui, a Fátima, que ela fez um dos primeiros movimentos da década de 30, o movimento feminista palestino. Aí você tem, eu lembro que você cita também a Leila Khaled, né, que é super importante militante feminista e comunista. Acho que também tem essa implementação de mulheres que assumiram o comunismo também como bandeira, né? E que isso, de certa forma, trouxe uma certa resistência dos homens no movimento, né? Principalmente as pessoas que estavam vinculadas à religião. Há um atrito aí com religião com as mulheres que se filiam a esses movimentos comunistas, né? Não sei se você traçou um pouco por esse... Pois é, a partir do que a professora Franci Rose falou, Soraya, todos nós, principalmente no Ocidente, digamos assim, aqui no Brasil, quando fala lideranças palestinas, remete sempre a homens, a Yasser Arafat, principalmente, né, que foi a grande liderança do movimento de resistência. Mas aí fala-se de outras lideranças, de outras organizações, da Frente Popular, da Frente Democrática, do Hamas, etc. E há algumas semanas atrás, como a professora Franci Rose falou, nós entrevistamos aqui a deputada Huda Naim, que é uma das várias deputadas palestinas no Conselho Legislativo Palestino. Ela é deputada do Hamas. E a gente sabe que na Palestina tem uma política de cotas mais avançada do que a nossa, muito mais avançada do que a nossa. Não só uma política de cotas que obriga os partidos políticos a apresentarem candidaturas, como a representação feminina no Conselho Legislativo Palestino deixa muitos países do Ocidente, ditos democráticos, no chinelo. Uma representação muito maior que põe por terra esse conceito equivocado, machista e orientalista e islamofóbico, podemos até dizer, de que a mulher muçulmana é oprimida, que não tem voz, que não participa, que o marido é quem dá as ordens, etc. E a deputada Huda Naim, ela falou, além dessa questão da representação parlamentar, da participação das mulheres nas eleições e no processo político, também uma grande preponderância na liderança, na direção e na participação nos diversos acontecimentos, nos diversos movimentos da resistência palestina contra a ocupação colonial, né? Como, por exemplo, recentemente, a grande marcha do retorno, muitas mulheres à frente. Se a gente der um Google aí, grande marcha do retorno, ou marcha do retorno Gaza, você vai localizar milhares de fotos com mulheres à frente da luta contra a opressão, né? Eu queria que você falasse um pouco também dessa participação efetiva das mulheres na luta palestina, na resistência desde sempre, porque a narrativa histórica ela põe sempre à frente lideranças masculinas, homens. É claro que é um quadro um dado da realidade, né? A liderança principal foi a Yasser Arafat, agora é Mahmoud Abbas e outras lideranças, Ismail Haniyeh, etc., né? Mas também tem as mães palestinas que dão suporte a esse movimento de solidariedade aos presos, aos seus filhos que estão presos, que são os agentes da resistência, homens e mulheres e crianças presas pelo ocupante colonial sionista, essa desgraça que existe no Oriente Médio desde 1948, que botaram o nome de Israel. Então, existe essa participação enfática das mulheres. Eu queria que você falasse um pouco disso também, essas mulheres anônimas
e outras nem tanto, que estão à frente desse movimento de resistência, colaborando junto com homens e mulheres muçulmanos, cristãos, pessoas sem religião, mas contra o mal maior, que é a ocupação colonial israelense. Obrigada pela pergunta de ambos, né, da Franci Rose, do Tenório. Essa pergunta é muito importante, porque é verdade que isso não é uma exclusividade que geralmente a gente vai ler na história, e as mulheres são invisibilizadas em qualquer parte do mundo, em todas as lutas de resistência, de libertação nacional. A Palestina não é diferente. Então, eu estou justamente nessa pesquisa no meu doutorado, porque eu estou traçando uma história das mulheres palestinas, e eu tive uma dificuldade muito grande para encontrar material, por várias razões, inclusive a razão de que material se perdeu durante a Nakba, o que teve materiais de mulheres, documentos importantes que ficaram, não teve como carregar. Enfim, então a Nakba também foi um desastre em todos os setores, né? Inclusive neste âmbito da cultural, econômico, político, perda da terra, em todos os setores. É uma tragédia, é uma catástrofe, uma Nakba ambiental, a Nakba cultural, a Nakba econômica, política, né? A Nakba social, a Nakba a catástrofe, e que continua até hoje. Mas eu acho muito importante a gente falar sobre isso, sobre esse protagonismo histórico das mulheres palestinas, porque uma das formas de você manter essa visão colonial é justamente dizer que as mulheres sempre foram oprimidas e sempre estiveram à margem. É um apagamento que é parte desse sistema de colonização. Então, eu acho muito importante. E eu estava levantando, junto às mulheres feministas, tem um livro da feminista egípcia Nawal El-Saadawi, que é o único livro que eu encontrei em português, traduzido para o português, e está esgotado, que chama Face Oculta de Eva, né? Uma história das mulheres árabes. E ela descreve que as mulheres palestinas foram as primeiras a se levantar contra os primeiros assentamentos sionistas, ainda em fins do século XIX. Ainda em fins do século XIX. Quando surge o movimento político sionista e começa a enviar as primeiras ondas de imigração da Europa do Leste e Central para a colonização, para a conquista da terra e do trabalho, já naquele momento houve mulheres palestinas que se levantaram. Em 1903 é fundada a primeira associação de mulheres, e ainda era um papel bastante limitado e restritivo e das classes médias e altas. Era uma fundação voltada para a caridade, eram fundações assim. Isso vai mudar. Então, vão surgir várias dessas organizações, sociedades de mulheres, em várias cidades, na Palestina, área urbana, né? E isso vai mudar. Mas, antes disso, eu queria dizer que já nas áreas rurais, as mulheres tinham mais liberdade. As mulheres tinham mais liberdade, inclusive, por conta da atividade que elas desenvolviam no campo, né? E nas áreas urbanas, as famílias eram mais conservadoras. Isso tudo vai haver uma ruptura a partir da Declaração Balfour, em 2 de novembro de 1917, pós Primeira Guerra Mundial, o mandato britânico, que ficaria com a Palestina como espólio de guerra, com o mandato sobre a Palestina como espólio de guerra, que dividiram a região. A Declaração Balfour, na Declaração Balfour, a Grã-Bretanha se declara favorável à constituição de um lar nacional judeu. E, a partir disto, né, já no começo, na década de 20, nos anos 20, as mulheres se organizam politicamente. Começa a haver uma mudança nesse sentido, uma ruptura com essa ideia de que as mulheres tinham que ficar com os cuidados, né, o que, mais uma vez, não é uma exclusividade palestina, se a gente for ver no mundo, inclusive onde estão as mulheres, em que profissões, né? O papel da mulher nessa divisão. Mas, enfim, e aí nos anos 20 se organizam, formam comitês populares para lutar contra a colonização sionista e a declaração, e o mandato britânico, lutar pela libertação nacional, já naquele momento. Em março de 1921 é criada uma união de mulheres palestinas.
A primeira que tem explicitamente escrito que ela vai atuar politicamente. Em 24, funda-se a Sociedade de Mulheres, e ela já tem, dentro dessa luta que se travava a partir da década de 20, uma equipe para coleta de fundos para ajudar famílias de vítimas, né, na colonização sionista, compra de armas à resistência e uma equipe de enfermaria também. Em 28, funda-se uma associação de mulheres árabes, fundam-se associações de mulheres árabes em várias cidades, e o direito das mulheres participarem da política era uma bandeira também. Com a revolta de Al-Burak, né, em 29, quando tem uma provocação sionista ali na região, no muro de Al-Burak, né, detona-se uma revolução, uma revolta, e como resultado dessa revolta, são 120 mortos, incluindo 9 mulheres. Então, você vê que as mulheres estão se organizando e estão na linha de frente, e isso é histórico. Esse é um período marcado pela auto-organização das mulheres. São várias associações, grupos, comitês populares, e acontece a primeira Conferência das Mulheres Árabes em Jerusalém, em outubro de 1929. Aí tem a presença de 200 a 300 mulheres, e cria-se um comitê executivo das ações, e você vê que a luta é sempre trazendo a demanda de emancipação da mulher e contra a colonização, desde sempre. E ela só desse congresso de mulheres árabes, sai uma resolução que exige o fim da Declaração Balfour, o fim da imigração sionista, a constituição de um centro de informação para o mundo, para enviar para o mundo informações sobre a situação na Palestina, a questão da emancipação da mulher, e um dado importante, uma coisa importante, é que também nessa resolução se falava em boicote à Grã-Bretanha. Então, a gente fala de boicote hoje, e elas levantavam também a questão do boicote a produtos da Grã-Bretanha. Ali, elas saem em carreata pelas ruas de Jerusalém, uma carreata que os dados que a gente vai estudar, a gente percebe, falam em 80 a 120 carros, saem em carreata, vão parando nos consulados, na frente dos consulados estrangeiros, discursando, entregando as resoluções que foram definidas, param na frente da sede do mandato britânico, e nos anos 30, elas vão participar de diversas manifestações. Se acirra essa luta contra a imigração sionista e o mandato britânico. Tem-se uma marcha, em 1933, contra a visita do general Allenby, general britânico Allenby. E isso tem uma coisa histórica muito bonita, que, em frente, na igreja do Santo Sepulcro, no púlpito, uma muçulmana chamada Tarab Abdul-Hadi discursa. E na Mesquita de Omar, no Domo da Rocha, uma cristã chamada Matiel Moganã discursa. Então, é um negócio muito bonito e simbólico de que a nossa luta é uma luta que mostra o que era a sociedade palestina antes da Nakba, o que sempre foi historicamente a sociedade palestina, uma sociedade em que a questão da religião não existia como segregação e separação. O meu pai contava que judeus, muçulmanos e cristãos brincavam juntos sem rótulos. Eu acho muito importante esse dado, que elas fizeram esse ato simbólico também. Em 1930, surge a radioliteratura na Palestina, e a gente vai ter várias mulheres participando, como locutoras. E tem também relatos mostrando uma brigada que se forma nos anos 30, que era a Brigada das Irmãs de Al-Qassam. Não sei se vocês sabem, mas Al-Qassam era um revolucionário sírio que foi lutar pela Palestina e morreu nas montanhas ali da Palestina, lutando contra os britânicos e os sionistas em novembro de 35, e isso é apontado como um dos detonadores da Revolução de 36, 39. Tinha uma brigada de mulheres, das Irmãs de Al-Qassam. E elas garantiam abrigo a feridos, armazenamento de armas, assistência médica, atuação no envio de correspondências da resistência. Em 36, elas vão participar ativamente da Revolução de 36 a 39. A Fátima Al-Ghazal é uma das mártires desse período. E se formam brigadas de mulheres, e coordenação de lugares também e tal. Mas a primeira brigada feminina mesmo vai ser em fevereiro de 47. São as irmãs Khurshid, Murriba e Narimã, que vão formar a Al-Zahrat, né, que é o crisântemo,
né, como a primeira brigada feminina. Na Nakba surgem várias outras, inclusive um grupo misto de 100 combatentes comandado por uma mulher, Fátima Budaia. Né? Como com a Nakba, Soraya, muitos homens são... Deixa eu só te fazer uma perguntinha aí, pontual. Como é que elas se autodenominavam, essas mulheres, esses movimentos? Era movimento feminista, movimento de mulheres? Tinha um nome específico, assim, que desse identificação? União de Mulheres, Associação de Mulheres, Mulheres Palestinas, Associação de Mulheres Palestinas, Sociedade das Mulheres Palestinas, e os nomes árabes que eram como esse da brigada, que era, significa o crisântemo em português. Irmãs de Alcaçã, né, não falavam a palavra feminismo, mas atuavam como feministas. Né? Bom, entre 48 e 67 tem várias organizações de mulheres. A partir do advento da OLP, surge a União Geral das Mulheres Palestinas em 65, e a gente vê também essa atuação histórica nas ações diretas que mostraram ao mundo que os palestinos e a Palestina existiam. A mais conhecida é Leila Khaled, né, no sequestro de aviões, mas a gente vai ver que são milhares de mulheres, heroínas, né, anônimas, que o mundo não conhece. Nawal al-Saadawi escreve que daria para encher um capítulo só com o nome dessas mulheres palestinas, dessas heroínas. A gente vai ver, por exemplo, na primeira intifada, isso continua, essa tradição continua. Na primeira intifada, de 87 a 91, 92, a gente tem 1/3 das baixas são mulheres. Isso vai se seguir nessa resistência na segunda intifada e até os dias de hoje. Inclusive, um dado importante é que essa vanguarda das mulheres, a Palestina é muito jovem, eu não sei se vocês têm essa informação, mas metade da população palestina são mulheres e metade do total dessa população palestina tem menos de 29 anos. E o que a gente vai ver hoje é que a vanguarda é feminina na Palestina. São meninas jovens, e eu vi várias imagens, várias fotos, e conversei com pessoas que estiveram lá recentemente. Infelizmente, eu não posso estar, porque foi negada a minha entrada 2 vezes, mas eu estou sempre antenada e conversando com pessoas e tentando trazer o que eu aprendo também, e o que eu não posso ver, eu procuro ver nos vídeos e ouvir essas pessoas falarem, me contarem. E o que elas dizem é que as mulheres, é impressionante o número de meninas na linha de frente. E elas estão seguindo uma tradição que é histórica na Palestina. E nessa luta, a gente vê que se formou essa organização que você falou, a partir do caso da Israel, e elas mesmas dizem, nós somos parte de uma longa tradição revolucionária, né, pelas palestinas, que é parte dessa luta em que o protagonismo das mulheres palestinas é histórico, e uma luta que conjuga a libertação da mulher, a libertação da Palestina, a libertação nacional contra a colonização. Desculpa se eu me estendi muito. Não, adorei, adorei. Tem um comentário aqui de um companheiro, Sebastião Lima, que está nos assistindo, e colocou: mulheres palestinas retiram as mordaças e essas roupas que mais parecem uma prisão. E roupas, cara. Mulheres livres e socialistas também na Palestina, aí sim serão livres. Bom, eu vou aqui discordar que a minha roupa não é mordaça, coisa nenhuma. Eu dou o direito às mulheres se vestirem como elas quiserem, com lenço ou sem lenço, de biquíni, de short, e eu quero ser respeitada pelo meu lenço, pela minha vestimenta, que é uma opção que eu fiz, que para mim está no Alcorão. Eu estou apenas seguindo o que Deus pede às mulheres muçulmanas, praticantes, então para mim não é mordaça a vestimenta. Eu acho que a gente, enquanto mulheres, por isso que eu não gosto de me autoproclamar feminista islâmica, porque eu sou uma muçulmana e que eu luto pelos direitos das mulheres. E essas mulheres, para mim, independe da roupa que elas vestem, da crença que ela pratica, né, do que ela gosta ou deixa de gostar, né, eu vou lutar pelas mulheres. Então, aqui, eu precisava fazer essa pontuação, porque eu acho que é extremamente violento, né, principalmente vindo de homem, dizer como é que uma mulher tem que se vestir. Né? Eu acho que o homem, ele não tem que primeiro dizer como é que a mulher tem que ser. Né? Então, eu acho que a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de se vestir como a gente gosta, como a gente acredita, ela é fundamental. Né? E eu estava aqui lembrando
Soraya, que quando uma vez eu postei no meu Face um trecho da Sadawi, né, da Naal el-Sadawi, um trecho, acho que é do livro até, A Face Oculta de Eva, e alguém leu, né, e acho que era alguém do Egito, e disse assim, professora, a senhora não vai entrar na Al-Jannah. Mas assim, por quê? Porque essa mulher, ela é demonizada no Egito, ela vai arder no mármore do inferno, ela, sabe assim, aquela expressão de que pega uma autora que está lutando pelas mulheres e aí demoniza essa mulher, né? Porque foi a primeira mulher, né, que eu tenho a lembrança, e de que assim que teve a coragem de escrever contra a infibulação de mulheres, principalmente no Egito. Então, eu acho que assim é histórico, é fundamentado e a nossa luta é em todos os lugares, né? Eu acho que assim dizer que não vou entrar na Al-Jannah porque eu leio uma autora que pede justamente que as mulheres sejam valorizadas é um pouco de estranhamento. Mas eu queria retomar aqui até esse entendimento, né, desses movimentos todos das mulheres, e como é que você analisa esse movimento de mulheres palestinas aqui no Brasil? Porque a sensação que eu tenho em algumas situações é que não tem muitas Soraias. O que eu estou querendo dizer, assim, não tem muitas Soraias? Não tem muitas descendentes de palestinos, mulheres, tão ativas quanto você, né? E como é que se deu essa passagem para o Brasil, né? Essa migração que a gente tem, que certamente você está falando da tese, né? Que a Nakba ela acabou com muito material, que construir essa história é muito difícil. Quer dizer, onde estão essas mulheres idosas, velhas, palestinas aqui no Brasil que podem contar essa história? Porque, assim, o silenciamento, ele tem um limite, né? Porque até o silêncio, ele revela muita coisa, né? E aí, esse silenciamento, ele tem que cruzar. Então, é um pouco por aí. Quer dizer, já pensou de conversar com essas mulheres, de andar pelo Brasil? Porque, assim, tem palestinos de norte a sul no Brasil, né? Imagine a quantidade de histórias de muitas mulheres, né, palestinas, né? Eu fiquei aqui lembrando um pouco da mãe da Sônia Hamid, né? Que já é uma pessoa idosa, entendeu? Que histórias ela tem para contar dessa Palestina que ela viveu, né? Porque acho que eles migraram na década de 60. Então, eu acho que esses migrantes, essas mulheres, e por que muitos, né, descendentes de palestinos não tiveram essa força, né? Então, parece que houve um certo gap aí nessa migração, né? Nessa resistência. Eu acho que você tem razão. Eu acho que essa é uma batalha que nós temos que travar. Eu estou num grupo de mulheres palestinas, eu fico bem feliz com isso, porque muitas são jovens. Então, a gente percebe que há uma mudança, né, e que vai ao encontro justamente do que eu falei dessa vanguarda feminina, né, reflete aqui no Brasil também. Então, eu fico bem feliz que tem uma juventude de mulheres palestinas que começa a despontar e se interessar também por estar, né, na luta, por exercer o seu protagonismo. Eu acho que tem vários problemas. Um dos problemas é que há uma questão até que muitas mulheres não querem falar sobre o que aconteceu, né? A gente sabe que o estupro é uma arma de guerra, na Palestina não foi diferente, né? É um instrumento da colonização também. Na Palestina não foi diferente. Tem relatos em relação a isso, e uma sociedade tradicional, né? E a época em que isso era encarado como uma vergonha, né? Era constrangimento, era constrangedor falar sobre isso. E isso é uma dificuldade que a gente vai ver que as mulheres, as estudiosas, os especialistas que falam sobre a história dessas mulheres contam quando você vai entrar na casa de alguém para ouvir sobre a Nakba, né? Essas mulheres mesmo não querem contar a história, mas a gente vê que elas contam, só que elas não falam desses aspectos, muitas vezes. Se você conseguir que uma senhorinha vá contar essa história, é muito rico, mas muitas vezes ela não vai querer entrar no aspecto do que aconteceu com as mulheres, né?
E isso é parte da nossa memória, da nossa história oral, que precisa ser recuperada para denunciar o que aconteceu. Então, eu acho muito importante. Bom, antes de falar um pouco mais, eu acho que tem esse aspecto, né, das mulheres estarem na luta e exercerem o seu protagonismo, que também, novamente, não é uma exclusividade na causa palestina, né? Eu acho que é uma batalha que se trava em todas as organizações e tal. Eu queria também só colocar aqui, apoiar totalmente o que a Franci Rose falou, né? Eu acho que não foi pego o início da conversa pela pessoa que fez essa postagem, porque a gente justamente desmontou isso e apontou que essa é uma visão colonial, né? Essa é uma visão colonial e pode ser desinformação, e eu espero que seja desinformação, mas essa ideia de que o véu é o problema, essa obsessão por tentar arrancar o véu, é reducionista e generalista. E ela é equivocada. E ela não ajuda a luta. As mulheres têm o direito de se vestir como elas bem entenderem, como a Franci Rose já colocou, e existe uma luta. Eu estava na Tunísia, em 2013, e depois em 2015, e eu vi as mulheres lutando pelo direito de usar o véu numa universidade. Não queriam permitir que entrassem usando o véu, e elas se levantaram pelo direito de usar o véu. A Lila Bologode, ela, que é uma antropóloga, ela fala que a gente tem que falar sempre em feminismos e culturas, né? A gente tem que falar em feminismos e culturas. E essa ideia, ela vai servir, a mesma representação que vai servir a colonização europeia, a colonização sionista, né? Não se deve reduzir as diversas, isso é uma frase da Lila Bologode, ela fala, não se deve reduzir as diversas situações e atitudes da mulher muçulmana a uma peça de roupa, né? E normalmente se apresenta dessa forma, né? Talvez, ela continua falando, talvez seja a hora de desistir dessa obsessão com o véu e focar em questões sérias de verdade, com as quais feministas e outras deveriam estar preocupadas. Existem diversos tipos de véu e significados. E o que as pessoas não sabem é que, por exemplo, pelos relatos da minha família, na aldeia do meu pai, eles usavam um véu de camponês, elas usavam, muitas vezes se usava o véu para proteger da areia e tal, usavam um véu de camponês, e a elite usava outro tipo de véu, mais parecido com o que você está usando e com o que a gente vê hoje, Franci Rose, que era para se distinguir socialmente. Era uma distinção social, status, dava status usar o véu. Não era uma questão de opressão, dava status usar o véu, né? E ela diz assim, que mesmo sem imposição, que a gente vai ver, é bom dizer, em países fundamentalistas somente, né? Como a Arábia Saudita, né? Em países como o Irã, mas a gente não vai ver, no geral, a obrigação do uso do véu, a não ser em famílias conservadoras, mas o direito à escolha está no Alcorão também. O meu pai dizia para mim que é recomendado o uso do véu. Mas mesmo sem imposição, provavelmente as mulheres iam usar o véu, inclusive no Afeganistão, porque muita gente fala da burca, e fez todo um movimento que ajudou a invasão do Afeganistão, né, pelo imperialismo, e ela disse o seguinte, que também no Afeganistão a burca ela foi apropriada pelo Talibã, mas ela era usada como um sinal de distinção social, e que se falasse não precisa usar mais a burca, provavelmente as mulheres iam optar por outro tipo de véu. Então, o véu não é um problema. E se a gente vai falar de vestimenta, a gente pode falar também que nessa ideia de civilização ocidental, a gente tem uma objetificação sexual e também as mulheres não são livres para vestir o que elas querem, né? E também não são livres para o corpo que elas podem querer ter. A gente vê meninas se matarem, fazendo 1 milhão de plásticas por conta de uma ditadura da beleza. Então, contra tudo isso, nós temos que nos levantar. É o que eu falei no começo, contra o machismo lá, contra o machismo aqui, mas entendendo que a opressão machista é um instrumento de dominação. Não tem nada a ver com o uso de uma vestimenta, né? E não tem nada a ver com uma região, com uma cultura, ou com uma natureza. É isso. Ou com uma religião.
Eu costumo dizer que as agendas femininas e feministas, elas são diferentes de um grupo para outro. Então, obviamente, as agendas das palestinas que moram em Gaza, na Cisjordânia, que hoje estão lá na luta, elas são diferentes das minhas agendas, dos meus desejos, daquilo para que eu luto. Então, assim, o que deseja uma mulher não é igual em todos os contextos, né? As lutas não são as mesmas, porque a repressão ela não aparece da mesma maneira, do mesmo formato. Agora, o que as pessoas precisam entender, e assim, com muita rapidez, é que não é a vestimenta e não é o fato de ser religioso que atrapalha a luta. O que atrapalha a luta é essa coisa obtusa que as pessoas têm em querer mudar o outro, a não construir a alteridade. Porque o Islã oprime, porque o lenço oprime. Gente, nós estamos na luta. Eu estou tanto na luta quanto a Soraya, eu estou tanto na luta quanto uma menina que pode estar na praia agora, tomando sol, e pode ser uma militante ferrenha pela causa palestina. Então, se as pessoas precisam desmistificar, separar o que é a luta, né, o que é a luta por direito contra o Estado sionista, que é o Estado de Israel, contra a ocupação de terras palestinas, contra a ocupação de corpos de mulheres palestinas, de violação de direitos, né? E separar isso do que é a minha religião, do que é o pertencimento religioso da Soraya, o não pertencimento. Pouco importa se as pessoas têm ou não têm religião, se as pessoas estão ou não de lenço, né? O que importa é a luta, é a resistência. A resistência só tem um nome: resistência. Né? Não existe gênero, não existe raça, não existe classe, né? Existe apenas a resistência e a luta por um povo que está sofrendo, que está morrendo. Enquanto as pessoas estão preocupadas com a roupa que eu estou vestindo aqui, estão preocupadas com a minha religião, elas não estão fazendo aquilo que deveria fazer, que é compartilhar essa live. Né? Então, assim, você que está aí preocupado com a minha roupa, preocupado com a minha religião, compartilha a sua live lá para o seu amigo, para o seu vizinho, porque a luta, gente, principalmente dos homens que estão sempre à frente de tudo, é ajudar, é colaborar, é colocar as mulheres em evidência, porque é isso que a gente está chamando também de feminismo decolonial, que eu queria que a Soraya falasse um pouquinho a respeito. Antes da Soraya falar, eu queria pegar a deixa da Franci Rose e pedir que vocês compartilhem a live, né, para que tenha um alcance maior. E eu queria pedir, Soraya, licença a você aqui para fazer alguns registros, porque eu vejo que o relógio está correndo muito rápido. Né? Tem aqui um questionamento da Juliana Marinho. Ela pede que vocês passem referências de livros que apresentem um feminismo decolonial na perspectiva oriental. Se puderem responder na postagem que ela fez na fanpage do Ibraspal, né? E registrar aqui que várias pessoas semanalmente têm nos acompanhado e que nós vamos depois registrar esses acompanhamentos. Era isso, e você pode responder agora a professora Franci Rose. Então, desde da Laila Bulhud, que a Soraya disse, a Asma Barlas, a Fátima Mernissi, a Leila Ahmed, eu posso escrever depois. Gente, é uma bibliografia extensíssima, tem todas as decoloniais. Tem uma que eu gosto muito, que é uma franco-argelina, que é militante do PIR, né, que é do partido de esquerda, que é a Uria Abudjad, que é uma mulher fantástica e que ela detona o patriarcado, mas ela também faz muita crítica ao governo francês, falando que quando um homem muçulmano vai preso, e aqui eu não vou esticar o assunto, mas aparece a religião, aparece o homem, e assim, ele pode fazer o mesmo crime que um homem francês, ele tem a penalização muito maior. Então, a Uria Budjad, hoje, para mim, acho que é uma leitura que toda feminista decolonial tem que fazer. E tem outras, assim, eu tenho que copiar a minha bibliografia e colocar aí. É muito bonito. Põe em resposta à Juliana, porque também outras pessoas que estão nos acompanhando podem ter o mesmo interesse e ir lá na postagem. Eu ponho depois uma bibliografia básica, mas a Fátima Mernissi, a Laila Bulhud, a Asma Barlas, são essas, a Leila Ahmed, então acho que são a Badran, tem bastante gente. Depois eu ponho. Eu acho que ela citou as que eu ia citar e que são referência de fato, então eu vou já falar do feminismo decolonial, né?
As primeiras expressões desse feminismo decolonial, né, ou anticolonial, na região do mundo árabe, a Franci Rose já falou, né? Elas são antigas, né? Assim, século XIX. Em 1874 tem uma poeta árabe que escreve sobre isso, sobre a questão dos direitos das mulheres e tal. O Egito tem uma tradição muito importante, né? A gente tem a Huda Shrawi, né, que vai ser uma liderança e uma referência que vai influenciar a construção do feminismo árabe em toda a região. E o feminismo, ele já nasce sob esse signo da expansão colonial europeia ali na região, e, portanto, já com essa construção que era necessário lutar contra a colonização. A gente vai ver isso nos países árabes, em geral, as mulheres lutando contra a colonização na linha de frente. Síria, Líbano, Egito, isso é histórico, isso vai estar mapeado na história, né? E a gente vai ver, por exemplo, tem um livro que chama A Libertação das Mulheres, de um jurista egípcio, que é o Cassim Amin, que é apontado como o início do feminismo árabe. E, na verdade, eu li o livro e eu concordo com a Leila Ahmed, que ali não é o início, na verdade, e as reformas que ele colocava já eram faladas anos antes, 30 anos antes, por outros autores, né, e apontadas, inclusive por mulheres, né? Então, e a partir daí é que vai se construir esse feminismo árabe. A gente vai ver muitas mulheres, ainda em fins do século XIX, escrevendo artigos e ganhando colunas para falar sobre direitos das mulheres. Virou uma discussão, um debate na imprensa árabe, a questão do feminismo decolonial. Hoje é um termo que a gente usa decolonial, na época não era, mas as pessoas falavam contra o feminismo colonial, que essas autoras de referência também vão falar, né? E eu queria trazer uma coisa importante, que dentro desse feminismo decolonial também tem vertentes, não é uma coisa só. Por isso eu concordo com a Laila Bulugod, quando ela fala em feminismos, e quando a Franci Rose fala que a gente tem que analisar, fazer uma análise concreta da realidade concreta. Isso é marxismo, ela não diz com essas palavras, mas é isso que ela disse, né? E analisar as especificidades de cada local, quais são as demandas, quais são as peculiaridades de cada local, né? E o que cabe para um lugar e o que não cabe para outro, porque senão a lógica é colonial de fato. E a Laila Bulugod, ela fala isso. As mulheres muçulmanas não precisam ser salvas. Se você quer ajudar qualquer movimento, né, apoie a luta e as demandas dessas mulheres, e apoie as organizações, e dê voz para elas, para quais são as suas demandas, as suas reivindicações. Eu tenho um problema que eu acho que a gente tinha que falar, que é o seguinte, que uma das vertentes é o feminismo islâmico, que é muito legal, né? Isso não é o problema, na verdade. O problema que eu vejo é que, como tem uma colonização, né? A Lena Meari, que ela é do grupo de estudos da mulher na Universidade de Birzeit, na Palestina ocupada, e eu gosto muito dela, ela também escreve muito sobre feminismo decolonial. Ela diz o seguinte, que esse discurso colonial orientalista, ele vai gerar também uma resposta, né? Que é aquilo que a gente comentou no caso da Isra, que você não pode falar, porque senão você está capitulando a um feminismo ocidentalizado, né? Que quer colonizar, você está capitulando ao colonizador, né? E isso é um problema, que é apontado, inclusive, por essas estudiosas, essas mulheres palestinas, né? Diz que gera, inclusive, um discurso fundamentalista, né? De que você não pode mais falar sobre o direito das mulheres, porque isso é se ocidentalizar, ou ceder ao colonizador. E não é isso. Não é isso que nós estamos falando. É o contrário disso quando a gente fala em feminismo decolonial. É apontar, assim, o dedo da ferida, inclusive para esse feminismo liberal, que leva a esse tipo de reação, né?
e denunciar, né? O que as pessoas não sabem, de modo geral, né, Soraya, é que se a gente for pegar do ponto de vista religioso, histórico, né, do Islã, o Islã é a primeira e acho que a única religião que dá o direito ao divórcio, que dá o direito a mulher votar, escolher os seus candidatos, a se candidatar. Então, dá direito ao prazer, dá direito a você escolher o seu marido. Agora, o problema não é a questão de que no Islã não tem os direitos. O problema é que os homens fizeram dos direitos, né, uma forma de manipulação dessas mulheres, como em qualquer outra sociedade, mas os direitos, o Islã, se a gente pegar a jurisprudência em relação às mulheres, ela é muito mais avançada que outras religiões, né? Então, o fato, por exemplo, de que dentro da jurisprudência islâmica o dinheiro da mulher é só da mulher, o homem não teria direito de colocar a mão na herança dela, no salário dela, isso acaba virando ao contrário, por quê? Porque muitas mulheres também ficaram sem conhecer seus próprios direitos ao prazer. Então, assim, não existe determinadas proibições que as pessoas têm na cabeça em relação ao Islã. Então, assim, é tanto estereótipo, e aí joga também para a causa palestina, porque mistura, né? Como se, se as mulheres são assim, a luta também é assim, e aí são terroristas, né? E as pessoas, elas não conseguem olhar os humanos como humanos. Né? Eu gosto muito de uma frase do Levi-Strauss, que ele diz assim, é bárbaro quem acredita na barbárie. Então, quando você olha para o outro dizendo que o outro é bárbaro, é porque, no fundo, você é um bárbaro. Né? Você reage dessa maneira. Então, acho que quando você rotula a mulher, que a mulher tem que ser isso, tira o seu lenço, essa ideia de que eu estou oprimida por conta do meu lenço, assim, amigo, supera, né? Supera, porque assim, a luta ela é muito maior e muito mais ampla. Independe da vestimenta das pessoas, né? Do que as pessoas acreditam ou não acreditam em Deus, né? A luta é muito maior, é muito mais profunda, né? Com certeza. E o que você colocou muito bem. O Alcorão, para você ter uma ideia, imagina, aí, no século VII, trazia direitos, como direito à herança, como direito ao divórcio. Né? A religião muçulmana traz o direito ao divórcio, traz questões muito avançadas. Por quê? Porque o profeta Muhammad tinha a intenção de construir a comunidade, e para isso ele precisava dar esses direitos, também falar de questões que antes não se falavam. Né? Então, imagine isso no século VII. O problema é a interpretação. E meu pai sempre me disse isso. Meu pai é muçulmano religioso. Minha família é muçulmana. Eu sou de origem muçulmana. E meu pai tem 2 filhas. Ele nunca proibiu as filhas de estudar. Pelo contrário, ele diz no Alcorão, está lá, Ikra, leia. Foi a primeira palavra que meu pai falou para mim. E ele acha um absurdo, muitas vezes, o que ele vê, pessoas que se dizem muçulmanas fazerem. Ele fala, esse não é muçulmano, filho. Porque a religião muçulmana é a religião de justiça social, de igualdade, de dignidade. Então, não tem nada a ver com a questão religiosa, tem a ver com uma questão de dominação, né? Uma questão política. E essa questão que eu estava colocando, né, de querer silenciar a luta das mulheres, a partir desse contraponto, dessa resposta, a Lena Meari, que é essa estudiosa palestina, ela fala que serve como justificativa justamente para secundarizar essa luta contra a opressão de gênero para monopolizar o poder. Né? É um discurso que define as lutas das mulheres como uma prática ilegítima, ocidentalizada, apesar do fato de que essas lutas emergem das experiências e condições vividas pelas mulheres palestinas, né? E também, entre essas situações, essas experiências, a colonização. E é por isso que, desde sempre, o feminismo anticolonial vai surgir e dizer aquele feminismo branco, né, civilizatório, como eu já ouvi estudiosos citar, estudiosas, não só não serve, como serve a colonização. Né? Então, nós temos uma luta árdua a travar, né? Eu acho que é isso, e que cada vez mais a gente tem que escrever, falar, mostrar, apontar a luta, a resistência heróica e histórica, inclusive das mulheres, e que a libertação da Palestina e a libertação das mulheres são inseparáveis. Eu vou deixar aqui para algumas pessoas que têm interesse na discussão do feminismo. Essa semana, o meu grupo de pesquisa, o Graças, fez uma mesa sobre feminismo islâmico,
e, obviamente, o debate também correu com a questão do feminismo decolonial. Então, os grandes especialistas, né, brasileiros que fizeram tese, escreveram artigos sobre isso, estavam presentes, que era a Sila, a Zarra, de Brasília, e o César Baldi, que são dois grandes especialistas na temática. Então, se vocês entrarem no meu canal, no canal do YouTube do Graças, chama Antropologia e Islã, Graças, você vai, a última mesa é uma mesa sobre feminismo islâmico. Foi uma semana que nós discutimos questões decoloniais e colonialidade, né? Então, tem uma mesa só do mundo árabe, que também a gente trouxe questões da Palestina, que vale a pena vocês darem uma pesquisada aí, quem está interessado, né? A gente está caminhando aqui para os finalmente, né? E eu acho que é importante... Oi? Fala, Marcos. Não, depois eu quero fazer uns registros aqui. Sim, não, então faz. Porque acho que ainda temos um pouco de tempo, eu queria fazer aqui 2 registros, ainda dentro dessa discussão da participação da mulher palestina na resistência e na sua afirmação como palestina e mulher e revolucionária, né, e resistente. Um comentário aqui no chat do Braspal, do nosso irmão Ahmed Sherrada, que é o presidente do Instituto. Ele diz que a organização Flor do Crisântemo, uma organização militar feminina, começou como uma associação de mulheres de cunho social, fundada em Yafa, em 47 e 48, pela militante Morriba Koshidi, preocupada com a unidade entre as religiões e auxiliando indiretamente os estudantes pobres. E que essa organização né, com esse nome tão bonito, Flor de Crisântemo, virou uma unidade de resistência armada contra a ocupação colonial sionista, né? E tem também aqui um comentário do Ismael Cordeiro, que ele diz que conheceu na Universidade de Montreal várias alunas oriundas de famílias árabe-muçulmanas que passaram a usar o hijab como uma forma de protesto e afirmação identitária logo após os acontecimentos do 11 de setembro de 2001, por opção pessoal. Ele sabe que não foi nada imposto. E tem também um outro comentário aqui do Yasser Fayad, que nos acompanha e é parceiro nessa transmissão, onde ele fala que a imagem construída das mulheres árabes como passivas e prisioneiras da religião, etc., marca a ação fundamental do Império em apresentar os árabes como obstáculos para um tipo de modernidade. Essa modernidade é falsamente apresentada como universal, quando apenas reforça os valores do American Way of Life, eurocêntricos, mercadológicos, etc. Então, são participações de pessoas que nos acompanham. Eu queria trazer aqui uma provocação para vocês duas, que aconteceu essa semana, né? Essa semana foi comemorado, no dia 23, o Dia Internacional de Eliminação da Violência contra a Mulher, né? Aliás, foi celebrado no dia 25, né? Agora recente, o Dia Internacional de Eliminação da Violência contra a Mulher. E aconteceu um evento em Tel Aviv que contou com a presença desse criminoso de guerra, que é primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e ele fez uma declaração estapafúrdia, absurda, né, dizendo, entre aspas, a mulher não é um bicho que pode bater. A mulher não é um bicho que você pode bater. E se hoje nós defendêssemos que não se pode bater nos animais, se temos compaixão pelos animais, as mulheres são como os animais, as crianças são como os animais, mas com direitos, né? É uma coisa tão absurda que gerou, inclusive, a indignação das próprias mulheres sionistas. Eu queria mostrar aqui para quem não viu essa imagem, eu queria passar o vídeo desse absurdo, desse criminoso de guerra e genocida, para que depois vocês comentassem o papel dessa gente na opressão de gênero, inclusive a mulher palestina. Então, deixa eu passar aqui, deixa eu pôr aqui o vídeo. בתוך החברה הערבית, אבל גם הפגיעה בנשים. נשים אינן שייכות, זה לא בעל חיים שאתה יכול להכות בו, והיום אנחנו אומרים גם בבעל חיים אתה לא מכה.
אנחנו מבינים שיש תובנה ויש אינטליגנציה ויש קוגניציה ויש רגשות גם לבעלי חיים. אנחנו חמלים בצדק על בעלי חיים, מאוד מתחברים לזה, אז אנחנו חמלים על בעלי חיים, נשים הם בעלי חיים, ילדים הם בעלי חיים עם זכויות. Então é isso. Queria que vocês comentassem esse absurdo. Vocês viram que a esposa dele, que é sionista tanto quanto ele, ficou indignada, fazendo gestos com a cabeça. Eu primeiro ou a Franci Rose? Pode ser você, só. Então, o Netanyahu expôs o que é exatamente esse pensamento aí do sionismo, do colonizador, do machismo, enfim, né? Eu nem fico surpresa, sinceramente, né? Eu acho, historicamente, a gente vai ver que a gente vê que essas mulheres que foram para a rua no dia 25 lá em Israel, pela erradicação da violência contra a mulher, eu fico perguntando se elas levantaram a bandeira pela libertação da Palestina, sabe? Então, você vai e isso é parte do sionismo chamado de esquerda, né? Mas que sempre manteve a mesma lógica colonial. E isso não é feminismo decolonial. Aí, eu não fico surpresa, porque tem várias declarações dessas lideranças sionistas, dessas que são mais explícitas da barbárie, né? A própria Golda Meir, que era uma mulher, né, dizia, e meu pai me contava essa história, que ela falava assim, ela tinha uma frase que ela dizia, quando eu vejo uma mulher palestina grávida, eu tenho dor de cabeça. Sabe? Então, esses não são humanos, esses são animais. E o Netanyahu agora colocou todas as mulheres, inclusive as sionistas, e é por isso que elas ficaram revoltadas como animais, uma visão que eles já têm em relação aos palestinos, né? Mas na fachada deles, de única democracia do mundo, o que a gente vê que ele explicitou o pensamento que ele tinha, né? E uma realidade desse sistema colonial. Eu acho que o problema maior para a gente é justamente essa confusão que se faz. Então, muitas vezes, você levanta uma bandeira, né, de um feminismo que não vai lutar pela libertação, de fato, de todas as mulheres, quando não levanta a questão de classe, de raça, de gênero, a questão colonial, imperialismo, capitalismo, né, não entende a profundidade que tudo isso está vinculado à opressão machista e instrumentaliza a opressão machista. Eu acho que as palestinas, quando eu falei da Israel, eu esqueci de dizer que mulheres sionistas quiseram marchar junto com essas milhares de palestinas e elas recusaram. E eu acho que elas estavam certas em recusar, porque usariam a luta contra o feminicídio nessa ideia que não rompe com a colonização. E eu acho que é isso que se apresentou para o mundo. Eu queria só comentar, eu gostei dos comentários que foram feitos pelos companheiros, o Ahmed Sherrada, ele está certo, começou com uma organização humanitária, isso mesmo, e depois se acirrou a situação e se tornou uma brigada para lutar contra a Nakba, né? E o Yasser, né? Oi, gente, fiquei feliz de ouvir os comentários de vocês, estão corretíssimos. E o comentário também do Ismael, né? Que fala dessa virada após 11 de setembro, e eu acho, inclusive, que 11 de setembro foi um marco, e foi a primeira vez que eu, particularmente, senti algum tipo de discriminação por ser árabe, inclusive no Brasil. Eu antes nunca tinha sentido isso. Eu ouvia brincadeiras, porque além do estereótipo em relação à mulher submissa, ou exotismo e tal, tem um estereótipo de terrorista, né? Uma violência,
Nós não somos terroristas, nós somos resistentes a uma ocupação. Terrorismo é terrorismo de Estado, é o que o Estado racista de Israel faz com os palestinos todos os dias. Então, quem defende a sua terra é terrorista. E tem essa ideia, e as pessoas brincavam, mulher bomba. Existe esse tipo de desafio também para a mulher palestina fora da sua terra, na diáspora, tal, né? E eu acho que o 11 de setembro ele acirrou esse tipo de situação e houve, de fato, um movimento de resistência identitária. Tem um filme bonito que chama Yasmin, se não me engano, que mostra isso. As mulheres que não queriam usar o véu começaram a usar o véu como uma peça de resistência identitária, cultural, né? Então, é fato isso. E a gente vai ver, por exemplo, na França, né, que tinha uma série de proibições em relação ao véu, tem uma série de limitações, o direito de usar o véu era uma bandeira, né? Então, de novo, a questão não apaguem, tirem da cabeça essa obsessão pelo véu, né? Lutem contra a opressão machista, se for contra a imposição obrigatória, ou imposição sobre uma mulher de qualquer forma, eu acho que tem que lutar. E isso implica, inclusive, as mulheres jovens aqui no Brasil não poderem sair de shorts na rua, com medo de ser estupradas. Então, que tipo de liberdade é essa? E num país que tem os dados, a cada 2 minutos, parece, tem violência doméstica, eu até anotei aqui para não esquecer, né, esses dados. O Brasil é o 5º país, né, do mundo no ranking de feminicídio. 14 dos principais, dos 25 países, são na América Latina, né? No Brasil, o feminicídio atinge 66,6% de mulheres negras. De novo, a gente vê que a opressão machista ela tem raça, ela tem a questão do racismo, a questão de classe, né? Então, tem uma violência, agressão física a cada 2 minutos no Brasil, um estupro a cada 8 minutos. A gente que tem filhas, eu tenho minha filha jovem, sabe? Eu não quero dizer para minha filha como ela deve se vestir. E a gente tem que ficar passando medo quando a filha da gente vai sair para pegar um metrô para estudar. Minha filha já chegou chorando em casa porque um motoqueiro seguiu ela. Menina jovem não pode andar na rua direito, com tranquilidade. Então, será que a gente realmente é livre para falar, apontar o dedo sem entender que o outro também tem o direito de lutar como ele quiser e se vestir como ele quiser? Eu queria fazer esse apontamento só, né? E que a gente realmente entenda que nesta luta a gente tem que ouvir o que essas mulheres estão dizendo, o que esses movimentos de mulheres estão dizendo, e levantar as bandeiras que elas trazem para nós e não querer impor de forma colonial as nossas bandeiras, que inclusive ajudando nessas ideias tortas de democracia, direitos humanos e modernidade, que na verdade servem somente para colonizar a terra dos outros, para extrair as suas riquezas dessas terras, né? Eu me perdi um pouco, eu não lembro o que... então, e eu queria, por exemplo, levantar a questão que dentro dessa ideia, desse sionismo de esquerda, está incutida a mesma ideia e pensamento colonial sobre querer apontar para os palestinos uma solução, mas uma solução que interesse a eles. Então, a gente vê que eles não querem levantar a bandeira por BDS, boicote, desinvestimento e sanções a Israel. E eu queria dizer que tem 46 organizações feministas palestinas chamando pelo boicote. 46 organizações feministas. A luta pelo boicote também é parte da resistência feminina, pela libertação da mulher e pela libertação da Palestina. Se você quer ajudar a Palestina, atenda aos chamados que são feitos e não fique criticando, condenando, ou pior, fazendo chantagem, falando em antissemitismo, que é uma chantagem que eles fazem. Antisionismo é você lutar contra um projeto político colonial, um movimento político colonial, um regime de apartheid, colonização e ocupação, e não ser antissemita. Isso é uma mentira. É uma farsa para silenciar, não silenciem. Nós, mulheres palestinas, não vamos nos calar, não vamos silenciar. Assim como os nossos companheiros que seguem na resistência, nós vamos seguir lado a lado. É isso. Palestina livre do rio ao mar.
Obrigada, Soraya, pela sua fala, pela sua força, pela potência, né, de ter você representando aqui as mulheres palestinas da luta. Só para completar, né, a provocação do Marcos em relação ao Netanyahu, o que a gente pode esperar de um sionista? Nada. Então, nada do que vem da boca de um sujeito como esse, né, de um sujeito que oprime, que mata, que estupra mulheres, que mata crianças, que prende mulheres, que prende pais de família, para mim é um ser abjeto, como diria a Judith Butler. Tem pessoas que são abjetas, esse é um tipo abjeto, né? Esse é um tipo de pessoa que a gente não tem nem que citar o nome dele para não atrair coisa ruim. Sabe quando você fala uma coisa e atrai? Esse é um tipo de nome, é uma doença que eu não quero para mim, e a gente se afasta. Como diria no Islã, é shaitan, né? Então a gente deixa de lado, né? Nada do que venha de homens como esse nos diz respeito, porque o respeito ele é uma constituição do sujeito. Respeitar o ser humano, ele está para além do que o ser humano faz ou deixa de fazer. Então, eu acho que essa live deixa muito clara, né, para todas as pessoas, sejam homens, sejam mulheres, porque também há um verdadeiro problema com os homens quando a gente se autoproclama. Eu nem me autoproclamo, né, feminista, eu me proclamo como pessoa que luta pelos direitos, né? E uma pessoa que luta pelos direitos, luta por direitos de homens, de mulheres, de crianças, luta por direitos de pessoas oprimidas, né? Mas o fato de você se colocar pelos direitos, as pessoas já se sentem ofendidas, né? Já se sentem colocadas, nossa, como que uma mulher pode dizer tal coisa? A mulher pode e deve dizer o que ela bem entende. E aí eu faço um agradecimento aqui ao Ahmed Shahada, que é o presidente do Ibraspal, que me convidou para ajudá-lo, né, nessa construção desse feminino dentro do Instituto, e a coragem dele, e o espaço que ele sempre me dá, e as escutas que ele sempre me faz. Porque também essa coisa de que homem ou outra mulher dá voz para mulher, está errado. Eu não dou voz para ninguém. A gente tem que dar a escuta. As mulheres têm vozes, os oprimidos têm vozes. O que a gente não faz enquanto sociedade é justamente ouvir, né? Então, constituir uma rede de solidariedade é extremamente difícil, mas é importante. Se a gente não constituir essa rede de solidariedade pela Palestina no Brasil, entre as mulheres, a gente cresceu, a minha geração, eu e a Soraya, nós temos a mesma idade, então a gente cresceu com aquele discurso de que mulher não é amiga de mulher, que mulher quer passar, porque assim, isso é tão colonizador da ideia, né, do que é ser mulher, que a sororidade ela teve que ser reconstruída nessa luta, né? Como se a gente tivesse que comparar uma mulher com outra, como se a gente tivesse que medir o tamanho do véu de um ou o tamanho da saia da outra, né? E a luta ela é muito maior, porque a luta é aquela que atinge a todos nós. As mulheres são os seres que geram a outra metade da sociedade. Ser mulher não tem outra sociedade. Então, a gente gera a outra parte que está aí, fontes geradas por mulheres. Então, isso é extremamente importante, isso é forte, isso é potente. Então, eu queria muito agradecer a companheira Soraya Mislé, né, desejar uma boa sorte na finalização do trabalho dela. Espero que seja um bom trabalho, que ensine outras mulheres, né, que colabore com o crescimento de outras mulheres, né, que outras mulheres possam, de fato, assumir essa luta pela Palestina, porque a gente passa, né, a nova geração tem que assumir os seus postos, né, e eu acho que uma coisa que eu sempre falo, a Palestina não é uma coisa de... A Palestina não é ser filho de palestino, ter nascido na Palestina. A Palestina está no meu coração, ela não precisa estar no meu sangue. Eu sou a Palestina está em mim. Então, essa ideia de que precisa ser palestina para lutar pela Palestina, assim, bobagem. Precisa ser humano, precisa olhar para a dignidade do outro, olhar que o outro está sendo oprimido, violentado e dizer, cara, eu estou com você. Então, meu sentimento com a Palestina é um sentimento de irmandade. Não dá para dormir sabendo que tem um povo, sendo que a luz cai, que falta medicação, que... Não dá para dormir sabendo que a Soraya, que tem parentes na Palestina, não pode entrar na Palestina. Então, isso para mim é inconcebível. O direito de ir e vir está para algumas pessoas, não está para a maioria das pessoas. Então, eu acho que essa é uma luta que todos nós devemos assumir enquanto cidadãos do mundo, né? A gente não tem pátria no sentido de que
para ajudar alguém, não precisa ser da mesma nacionalidade, saber a mesma língua, ter a mesma religião. Para ajudar alguém, basta ter essa empatia, ter essa força e ter essa coragem de lutar por todos eles. Então, eu agradeço a todos vocês, agradeço as pessoas que nos acompanharam, que assistiram, agradeço muitíssimo a Soraya ter topado essa live, essa conversa, agradeço ao Said Marcos, ao Ahmed Shahada, a todos os companheiros do Ibraspal, e vamos ficando por aqui, boa noite a todos, e vamos à luta, e continue aí, firmemente. Franci Rose, posso falar um minutinho? Sim, claro. Finais? Um minutinho, desculpa. Claro, fica à vontade. Primeiro, eu quero agradecer muitíssimo o Instituto Brasil-Palestina, né, por trazer esse tema, pelo convite, né, como eu disse no início, fiquei muito feliz que a gente possa sempre atuar em parceria pela Palestina Livre e trazer as nossas questões, né, e esses debates são muito importantes. E eu queria também fazer um chamado ao pessoal que está nos assistindo, que se some às campanhas de solidariedade internacional pela Palestina. Se some à campanha pela libertação dos 5.000 presos políticos palestinos, incluindo 40 mulheres hoje. Né? Mais de 240 crianças e 40 mulheres. Desde 67 até hoje, foram mais de 10.000 mulheres presas. E nas prisões israelenses, a tortura é institucionalizada. Imagina o que é isso para uma mulher. Né? Que a gente se some nessa luta e chamando por boicote a Israel, por embargo militar a Israel. Infelizmente, o Brasil é o 5º maior importador de tecnologia militar israelense. Essa tecnologia está na mão dos governos estaduais que promovem com as mesmas armas que derramaram o sangue palestino, testadas sobre os palestinos. Agora está na mão dos governos estaduais que promovem o genocídio do povo pobre e negro nas periferias. A nossa luta é a mesma, contra toda forma de opressão e exploração. A Palestina, a causa palestina representa isso. Contra o machismo, contra o racismo, contra a colonização, contra esse sistema que nos oprime todos os dias. Então, vamos levantar as bandeiras, vamos exigir a libertação das presas políticas palestinas, dos presos políticos palestinos, exigir o fim desse sistema que nos oprime e que não permite sequer que as mães circulem livremente na Palestina, na terra delas, para ter os seus filhos nos hospitais. É isso, muito obrigada ao Ibraspal e seguimos. Marcos. Obrigado, Soraya, obrigado, Franci Rosa, obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam nessa transmissão de hoje. Né? Obrigado às pessoas que compartilharam, né? Nós observamos aqui que tem um elevado número de compartilhamentos, 62 compartilhamentos agora. Se você chegou agora e quer ver essa transmissão ao vivo, compartilhe também, porque as pessoas vão assistir posteriormente. E, para finalizar, eu só queria lembrar que amanhã, dia 29 de novembro, é o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Essa data foi instituída pela ONU para lembrar a tragédia ocorrida em 29 de novembro, que foi quando a Palestina histórica foi dividida em 2 territórios para dar lugar a uma população importada da Europa que passou a ser dona de mais da metade da população e que um ano depois, menos de um ano depois, fundou um estado que botaram o nome de Israel e deram início a uma limpeza étnica na Palestina, que é tratada no livro da Soraya, que é a tragédia Al-Nakba, com a expulsão de mais de 800.000 pessoas, a destruição de 400 vilas e aldeias e o assassinato de milhares de pessoas. Então, essa tragédia ocorrida a partir dessa decisão injusta e ilegal das Nações Unidas de 29 de novembro de 1947 é um motivo de luta e de resistência para os palestinos que lutam pelo seu Estado nacional soberano. Então, todos nós comemoraremos essa data no sentido da luta de resistência do povo palestino para acabar com essa ocupação colonial que já dura 73 anos. Então, muito obrigado a todos vocês, uma boa noite e até a próxima semana com um novo
uma nova transmissão ao vivo, tratando de temas importantes sobre a resistência palestina. Obrigado a todos e boa noite.